coloridas, tá? Mas, Felipe, hoje o show é teu. Hoje o show é teu. Exatamente. Quero saber o seguinte: quem foi Ernesto Geisel? Você pegar aqui as opiniões do chat, tem as mais diversas possíveis, tá? Eu vi uma pessoa, não me lembro quem foi aqui, que falou, ó, vocês vão falar aí das virtudes do Geisel, mas não vamos esquecer que ele foi um ditador. Não podemos esquecer disso. Então, são vários Agora, eu vou só dizer o seguinte, vai ser polêmico o que eu vou dizer, mas não vamos esquecer que a ditadura militar lutava para impedir, ou seja, vou refrasear. Aqueles que lutavam contra a ditadura militar não lutavam pela democracia como se diz hoje. Eles lutavam por uma outra ditadura. Então, devagar com a Andorra aí, porque o santo é de barro aí, tá? Exatamente. Pessoal, vamos dar um like. Vou passar o microfone aí pro professor Felipe Quintes. Felipe, tá contigo. Muito obrigado, comandante. É uma honra, um prazer, uma lisonja estar aqui. Reitero as palavras do Cabalé sobre aquele momento, né? Quando nós vamos analisar um período histórico, a gente tem que tomar cuidado para termos o devido distanciamento histórico, né? Para termos uma maior objetividade sobre o período, né? Nós não vivemos hoje, nesse momento, aquele período, né? Nós não estamos no calor dos acontecimentos. Então, a gente tem que se preservar para a gente viver o nosso tempo histórico, né? Mas, então, certas paixões, certas questões a gente reserva para o nosso momento histórico, né? Mas a gente tem que analisar o passado com mais objetividade e ver no que esse passado contribuiu para o que nós vivemos hoje, né? Então, nós temos que analisar a história sob o prisma, pelo menos é isso que eu valorizo, o prisma da construção nacional, né? E, nesse ponto, o governo Geisel, assim como o conjunto do período militar, chame-se ele de regime, de ditadura, seja lá o que, eu acho que isso absolutamente não importa, né? Acho que isso é absolutamente periférico e residual, se for ditadura ou se não for. Tem que analisar do período, sob a ótica da construção nacional. E, ao meu ver, o regime militar como um todo foi exemplar. E o governo Geisel constituiu assim, um período fundamental dentro desse intervalo, né? Em primeiro lugar, o comandante perguntou quem foi Ernesto Geisel, né? Ernesto Geisel fez uma das presidências, fez um dos governos mais decisivos da história do Brasil, não só num geral, né? Pode-se considerar que no governo Geisel consolida-se o processo de transformações estruturais iniciado com Getúlio Vargas, né? Pode-se dizer, inclusive, que Geisel foi o último varguista a ser presidente do Brasil. Nós não vamos entender Geisel se a gente não entender Getúlio Vargas. Existe uma linha de continuidade muito clara entre eles, inclusive porque Geisel inicia-se na política com a Revolução de 30, com 1930, no processo que levou Getúlio Vargas ao poder. Geisel era tenente naquele momento, não só Geisel, Médici também era, Costa e Silva também era, muitos que participaram do regime militar eram tenentes, participaram da Revolução de 30, nunca renegaram isso, né? Sempre valorizaram esse ali aspecto. Foi berço de muitas lideranças, né, Felipe? Sim, ali foi berço de muitas lideranças. Inclusive daqueles que depois se colocaram contra Vargas. Eduardo Gomes, Juarez Távora, né? Enfim, vários da UDN, inclusive, vieram também da Revolução de 30. Então, ali houve um período, um divisor de águas na história brasileira, e que iniciou um processo de transformação das estruturas nacionais, das estruturas tanto políticas quanto econômicas e sociais. Ali o comando do país deixou de ser das oligarquias civis regionais e passou a ser
das Forças Armadas com apoio de um novo empresariado industrial, com apoio de uma nova classe média que começou a surgir ali. E Geisel faz parte desse processo. Geisel esteve com Getúlio em 30, Geisel esteve com Getúlio em 32, esteve com Getúlio em 35. Né? Mesmo no segundo governo de Getúlio, quando já havia um rompimento com grande parte das Forças Armadas, Geisel não assinou o manifesto dos coronéis, contrário a Getúlio, né? Participou, sim, do movimento de 64, movimento, o golpe, como quer que queiram chamar. Mas ali, o 64 foi uma crise de comando pela liderança do processo iniciado em 30. E ali prevaleceu a linha que já vinha desde antes, de uma liderança das Forças Armadas. Só que se as Forças Armadas ficaram na retaguarda durante o Estado Novo, a partir de 64, elas assumiram a dianteira. Né? O Felipe, sim. Uma coisa interessante, pessoal, vamos dar o like. Uma coisa interessante a gente lembrar é que às vezes as pessoas acham que a carreira do Geisel é toda linear. Ela não é. Ele mesmo cita na biografia dele, da Celina de Araújo, que ele passou um tempo limogê. Limogê era uma expressão que o exército tinha, né? Para o pessoal situar aqui. O que era Limoges? Era uma cidade na França em que os oficiais que se fracassaram na Primeira Guerra Mundial eram enviados para dar instrução. Então o cara fez bobagem na trincheira, ele ia para Limoges. Então Limoges virou uma expressão no Exército Brasileiro, dizer daquela turma que era afastado dos comandos por discordar politicamente do mandatário da vez. E o Geisel, ele esteve em Limoges em diversos períodos da história do Brasil. Então achar que o Geisel teve bem o tempo todo, gente, é bom vocês entenderem essa história. Ele, durante muito tempo, ele foi uma oposição, embora silenciosa, mas foi oposição a alguns posicionamentos de governo. Desculpa.